Hoje nós vamos ler Jeremias capítulo 38, o desenrolar de toda essa história, como está Jeremias, né? Jeremias está passando por momentos muito difíceis porque ninguém queria crer nele, foi preso, enfim, uma situação complicada. Vamos pedir a Deus que dirija a nós. Meu Pai, nós estamos lendo esse livro e peço que o Senhor fale conosco através dele. Abre o nosso entendimento, eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Versículo 1. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, de fome e de pestilência. Mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra esse homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. O que Jeremias queria no fundo era salvar o povo, mas aqueles sacerdotes, ditos homens de Deus, queriam guerra, né? Mas ele queria evitar os problemas. O povo queria problema. É assim, quando a pessoa está dominada pelo coração dela, ela é guiada para os problemas. Quando você está vivendo a fé, você vive as promessas, portanto, sobre a vitória. O comentário do 1 ao 6 diz: Morra este homem. Os príncipes acusaram Jeremias de falar palavras desmotivadoras aos soldados. Com isso, eles desistiriam de defender a cidade. Assim, a razão apresentada para a decretação da morte do profeta foi o medo de perder a proteção dos homens de guerra de Judá. Embora Zedequias tivesse entregado Jeremias aos seus oficiais, ninguém conseguia matá-lo. Ele foi jogado em uma cisterna que era um profundo buraco feito para armazenar águas da chuva. Mas ali não havia água e, por ser um período de seca, havia somente lama. Veja que fizeram com Jeremias o mesmo que os irmãos de José fizeram com ele. Vemos com isso que o homem de Deus não tem vida fácil. O profeta saiu da prisão para viver em uma circunstância muito pior, confinado em uma cisterna enlameada e escura. Então, Jeremias foi parar na lama. E quantas pessoas têm a sua vida nessas condições também, na lama? Versículo 7. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, esses homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. Então, um homem que não era nem sequer da nação de Israel serviria para tirar o profeta daquela condição, né? Para você entender que todas as atitudes que o povo está tendo para com Jeremias, espiritualmente é como o povo tratava a Deus também. No 11, e tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecido, nas axilas, calçando as cordas, e Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas, e alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. O comentário diz: Ebed-Meleque era um eunuco de nacionalidade etíope e um dos servos do palácio.
Ele possuía 3 características que o faziam ser considerado inferior diante do povo: estrangeiro, servo e eunuco. Mas, se pelas mãos dos príncipes Jeremias sofreu perversidade e agressão, pelas mãos de um homem desprezado, ele encontrou compaixão e auxílio. A providência de Deus vem por caminhos improváveis e também por pessoas aparentemente desvalorizadas para o mundo, mas com grandes qualidades em seu interior. Sabe, isso também eu vejo como evangelizar. Pessoas que decidem transmitir a fé para as outras pessoas, né? Elas têm esse desejo de ser uma testemunha viva do Senhor Jesus. No 14, então, o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada da casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. O comentário diz: jurou secretamente. Zedequias empenhou sua palavra a Jeremias, jurando ao profeta que ele não correria mais perigo. O rei tinha um caráter fraco e uma postura volúvel, então, por mais que tivesse jurado, isso não garantia nada ao profeta, pois suas palavras oscilavam de acordo com a conveniência. A única promessa que assegura proteção permanente vem de Deus, e era nas mãos dele que a vida de Jeremias estava. No 17. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue essa cidade nas mãos dos caldeus, queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles e escarneçam de mim. A preocupação do rei, na verdade, era com sua reputação, né? No 20, e disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que todas as tuas mulheres e os teus filhos levarão aos caldeus, e nem tu escaparás da sua mão. Antes, pela mão do rei de Babilônia, será preso, e essa cidade será queimada a fogo. O comentário diz: você tem medo de assumir a sua fé? Zedequias cria na palavra dada por Jeremias, mas o medo e a fraqueza moral o impediram de obedecer ao Todo-Poderoso. Por esse motivo, ele e toda a nação foram envergonhados. Da mesma forma, quantas pessoas deixam de assumir a fé em Deus para agradar aos seus amigos e familiares? Ficam com receio de que vão pensar, têm vergonha de assumir o compromisso com o Senhor e não têm coragem de largar a vida errada. O resultado disso não pode ser outro senão a própria ruína e destruição. E quantas pessoas elas assumem um compromisso com Jesus, mas depois elas não levam muito a sério aquilo que elas fizeram. Por quê? Porque ainda uma parte delas quer muito mal, quer muito fazer o que é errado. Priorize a Deus, priorize as coisas de Deus, se entregue para Ele. Quanto mais você se entregar para Deus, mais Deus vai se revelar para você. 24. E então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse, não nolo encubras e não te mataremos, então lhe dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei,
que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando-o, declarou-lhe todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e calados e deixaram, porque o assunto não foi revelado. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Agora as coisas vão mudar, né? Porque agora vai entrar então Nabucodonosor. Já que ninguém quis dar ouvidos ao profeta, vamos pagar para ver o que vai acontecer. Jeremias 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e o cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. O comentário diz: o cerco. Jeremias havia previsto a queda de Judá, a invasão de Jerusalém e a destruição do templo, mas em todas as mensagens ele enfatizava que se o povo se arrependesse, poderia evitar o juízo de Deus. O Altíssimo, porém, não foi invocado, nem as suas palavras foram ouvidas. Por isso, o próprio profeta registrou a tragédia anunciada vários anos antes. O cerco a Jerusalém durou aproximadamente 2 anos, provocando assim a fome, medo e muitas barbaridades, até que o exército caldeu, considerado o maior exército do mundo na época, violou os muros e os portões da cidade, invadindo-a. Aquilo que ninguém acreditava que iria acontecer, agora está acontecendo. A destruição pelo rei de Nabucodonosor. 3. Entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia e pararam na porta do meio, a saber, Nergal, Sazer, Sagar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Zarim, Nergal-Zarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram saindo de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os 2 muros, e seguiram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e eles o prenderam e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Ribla, na terra de Ramate, e o rei o sentenciou. E o rei de Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. E cegou os olhos de Zedequias e os atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. E o restante do povo que ficou na cidade e os desertores que se tinham passado para ele e o restante do povo que ficou. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. O comentário do 5 ao 9, perseguiu e alcançou. Aqui se cumpriu o que foi falado pelo profeta. O rei Zedequias, ao ser capturado, presenciou o assassinato dos filhos que nada tinham a ver com a desobediência dele. Depois teve os olhos vazados e os braços presos por correntes de bronze para ser levado à Babilônia. Além disso, Jerusalém e os seus muros foram destruídos e grande parte da população foi morta. Antes de Zedequias enfrentar essa aflição, o Altíssimo lhe ofereceu ajuda, pedindo em troca apenas o seu arrependimento. Mas ele recusou, pois imaginava encontrar proteção em seus aliados e no seu exército. Veja que quem anda em desobediência a Deus, além de não desfrutar da sua segurança, cedo ou tarde colherá os frutos por ter ignorado a sua voz. E nós lemos esse mesmo profeta falando: maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, ele não quis confiar em Deus, preferiu confiar no homem. E se tornou maldito. Quer dizer, não foi Deus que amaldiçoou, foi ele que preferiu não ter a proteção de Deus, né? Olha o que levou a desobediência dele, né? E ele pensando: não, mas eu não quero que pensem de mim, ficou com receio de obedecer, de passar vergonha. E agora? Quer vergonha maior? Quer humilhação maior? Quer dizer, Jeremias estava pregando, mas eles não criam em Jeremias. E quantas pessoas hoje nós estamos falando do pecado, das consequências do pecado, e as pessoas não creem? No 10. Porém, os pobres dentre o povo que não tinha nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá
e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. O comentário diz: os pobres dentre o povo foram escolhidos pelo oficial do exército caldeu para tomar conta dos campos e das vinhas que ficariam abandonados devido ao cativeiro dos proprietários. A estratégia de escolher pobres, em sua maioria servos e escravos, tinha o objetivo de evitar possíveis motins e revoltas contra a Babilônia. Seguindo para o 11. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. O comentário diz: não lhes faça nenhum mal. Certamente Nabucodonosor já havia falado de Jeremias e de suas mensagens acerca do julgamento do Altíssimo por intermédio da Babilônia e dos seus conselhos ao povo para que se submetesse ao jugo caldeu. Enquanto o profeta foi tratado com bondade e respeito pelo rei estrangeiro, foi maltratado por seu próprio povo e pelas autoridades da sua nação. Como Deus havia dito, ele não sofreria o mal e não vai sofrer. 13. Por isso mandou Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebuzaradã, Rabsares, Nergal, Sarezer, Rabé-Meg e todos os príncipes do rei de Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, para que o levasse a casa, e ele habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal e não para o bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes, porque certamente te livrarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. O comentário diz: confiaste em mim. O templo, a casa de Zedequias e Jerusalém foram destruídos porque os sacerdotes, o rei e o povo não creram na palavra do Senhor. Porém, um simples servo, Ebed-Meleque, creu, por isso foi salvo. Esse eunuco, embora servisse ao rei, não temia ao homem, mas ao Todo-Poderoso. Por essa razão, foi honrado por ele. Se cumprindo mais uma vez a palavra que diz: eu honro os que me honram. Se eu honro a Deus, eu sou honrado. Se eu o desonro, sou desmerecido. Que o Espírito Santo possa falar com você através dessas palavras. Fique bem, Deus abençoe. Manda esse vídeo para alguém.